Olá, estamos começando mais um TV Cidadã. Nosso entrevistado de hoje é Esdras Pereira Alves, ele que é coach, trabalha com desenvolvimento de pessoas, é graduado em Educação Teológica e também é MBA em Gestão de Pessoas. Tudo bem, Esdras? Olá, Isa, tudo bem? Bem-vindo. A gente já começa o programa agradecendo a sua presença aqui para falar de coisa boa, né? Que é treinar pessoas, desenvolver seres humanos. Para começar, eu queria saber como começou esse teu contato com o coach e também como você iniciou nessa carreira aí. Olha só, eu cheguei numa instituição e como liderança a gente começa a se envolver com a instituição e eu comecei a sentir a necessidade, eu estava mais envolvido com os jovens, de um aperfeiçoamento, capital intelectual que eles não tinham e assim, perspectiva nenhuma. Não é aquela vida de momento. E eu, como eu gostava de ler, eu comecei a compartilhar parte da minha leitura com eles. E aí, quando vi o interesse, comecei a digitar os livros e compartilhar com eles. E aí, depois houve a necessidade deles de começaram a me perguntar como que faziam o que estava no livro acontecer na vida deles. E aí foi quando eu fui buscar ferramentas para ajudá-los. E aí conheci o coach em 2012. Fiz a primeira certificação, em 2015 fiz a segunda certificação e estou agora na terceira certificação para agregar valor a essas competências e conseguir apoiar mais as pessoas no seu desenvolvimento. Pois é, interessante que você começou na instituição religiosa da qual você participa, né? Que é a Igreja Cultura do Reino, né? E daí você viu a possibilidade desses jovens se desenvolverem e talentos ali dentro. Exatamente. Tem uma perspectiva de que a igreja seria o último refúgio, mas também tem uma conotação de que há uma espiritualização das coisas e se esquece da pessoa depois das reuniões. E eu comecei a ver talentos importantes. E como igreja a gente sempre torce, como qualquer outra instituição que ama o nosso estado, pelo desenvolvimento do nosso estado. Então, Alagoas somos nós. Se a gente se desenvolve, a Alagoas está se desenvolvendo. E aí eu comecei a investir, fazer programas de capacitação, programas de identificação de talento, de competência, para tentar desenvolvê-los, porque desenvolvendo esses jovens, estamos desenvolvendo Alagoas. E aí foi a oportunidade que eu vi de contribuir com o meu estado. Você, por trabalhar muito com jovens, tem alguma diferença do jovem daqui de Alagoas para o jovem de outra parte do país? Ou realmente esses jovens pensam do mesmo jeito e querem alguém que realmente desenvolva e seja um mentor, por exemplo? Isso, exatamente. A palavra mentor foi muito bacana você ter colocado. Os jovens, eles são praticamente iguais nos seus pensamentos e tal. O que muda de uma região para outra é o volume de informação. Os grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles têm uma configuração de informação mais assertiva. E aqui é mais vaga e pela nossa configuração educacional, termina eles não conseguindo captar essas informações para autodesenvolvimento. Mas todos eles têm um ponto em comum, que é querer alguém que mentoreie. E aí vem uma diferença que tem feito criado um grande obstáculo no desenvolvimento deles, que é mentorear e mandar. Eles esbarram nesse problema quando eles se sentem controlados, quando dá um alvo para eles e que começa a mostrar as competências dele e apoiar o desenvolvimento, eles não têm problemas de estar debaixo de liderança, sendo mentoreado. Então essa é uma conexão em comum que eu vi tanto aqui como nas palestras que eu dou fora. Mas, Esdras, o que dizer, por exemplo, a gente ainda vive em um lugar que a gente tem instituições, né, empresas, onde a gente tem muito chefe e não tem líder. E aí, né, eu acho que chega o coaching para dizer essa diferença e como é que se transforma num mentor e num líder. É verdade. O futuro tem uma concepção de liderança muito forte, né? Então, esse cargo de checklist, de ter uma coisa para fazer e obrigar todo mundo a fazer aquilo dentro do prazo determinado, isso está sumindo do mercado. Então, quem realmente quer uma profissão de futuro está procurando desenvolver sua liderança, porque todos são líderes, é uma questão de desenvolvimento, e porque a liderança ela trabalha exatamente em apoiar a competência das pessoas e ajudá-las a desenvolver. Então, quando você pega um projeto
que é uma visão, e você pega pessoas, e você mostra que os dons, os talentos e as habilidades que elas têm podem ajudar você a conquistar essa visão ou desenvolver essa visão, e paulatinamente, quando elas estão trabalhando contigo, você pode apoiá-las no seu desenvolvimento, e isso vai servir para a vida dela como um todo, não tem quem não queira. É aí onde entra o coach, onde entra a liderança. Então, quer dizer que o seu trabalho pode ser aplicado em diversas empresas, instituições religiosas, públicas, setor público, por exemplo? Exatamente. Eu dou palestras em faculdades particulares, dou palestras em algumas secretarias municipais de educação no interior para ajudar na gestão de recursos humanos dos setores pedagógicos e na formação de equipes em igrejas, porque uma grande dificuldade que eu encontrei, que eu decidi apoiar, foi que chega um momento que a instituição cresce, a instituição religiosa cresce, e o gestor fica com dificuldade, porque ele tem que ter uma equipe, né? E essa equipe precisa ser coordenada para devidos fins, e aí ele se sente no limite da habilidade de gerenciar essas competências. E aí começar a treinar, ajudá-los, apoiá-los. Isso tem sido maravilhoso, porque você trabalha uma pessoa, mas se você trabalha um líder, você trabalha uma multidão por trás e ele vai poder apoiar muitas pessoas e ser vetor de um processo de apoiar é muito, muito prazeroso. E que feeling tem o coaching, ele é o identificador de pessoas, de talentos, ele consegue, como é que você consegue identificar esses talentos, essas pessoas, esses diferentes anseios ali no meio daquela multidão que você trabalha? Isso, ó, deixa eu separar um pouquinho em relação ao coach. Eu já tenho uma liderança que é estabelecida. A ferramenta de coach, o coach puro, a ciência do coach é o seguinte: você tem um projeto, você tem uma visão, e você precisa apoiar as suas decisões, alguém que te apoie nas suas decisões para alcançar aquela meta que você tem. O coach entra aí. O coach não trabalha com o passado, o coach trabalha com o presente para o futuro. Você tem que ter uma visão e o coach te apoia, te ajuda a descobrir em você mesmo quais são as possibilidades, os dons que você tem que estavam ali adormecidos, através de perguntas, através de testes. Esse é o papel do coach. Ele não lhe dá a fórmula pronta. Não te diz o que fazer. Porque a vida é sua e o coach te apoia naquilo que você tem que fazer. Desde que não seja contra a lei, né, o coach está ali para apoiar. Mas a questão do feeling que você falou, é assim, é algo como dom. Você tem um feeling jornalístico, né? Então você chega num ambiente e você consegue direcionar a sua perspectiva para extrair uma entrevista, você sabe quem você deveria abordar. Então como líder é assim também. Eu uso ferramentas. Então, tive uma reunião sábado agora, com 7 instituições, com os líderes dessas instituições e suas equipes. Então, eu aplico uma ferramenta e depois eu coloco para eles o perfil ideal da posição deles. Então, junto com a ferramenta e a aplicação do perfil ideal, eu gero uma necessidade. E é aí onde a gente descobre os talentos e potenciais para apoiar e desenvolver. Entendi. E aí, como é que a gente, nesse cenário de crise, né? A gente está no cenário de crise aí, passando por uma crise aí, já vão 2 anos. E como é que você orienta essas pessoas para ter realmente seus anseios, né? Muitas saíram de empregos, outras estão procurando áreas, outras nem identificaram ainda, os jovens que você trabalha, por exemplo, não identificaram ainda suas áreas de atuação. Como é que você ajuda essas pessoas? Olha só, a primeira coisa vital, fundamental, qualquer adjetivo que você queira usar é: quem é você? Né? Quais são os seus sonhos? Porque quando você descobre quem é, e essa é a primeira ferramenta que eu uso de apoio, são vários testes para a pessoa se descobrir, aí os seus dons, talentos e habilidades ou competências, como tem sido chamado agora, eles começam a fluir em você. E você começa a descobrir isso. Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande com as pessoas, que é o botão sobrevivência. Então elas esquecem um pouco quem são, os seus sonhos, e elas vão reproduzir processos para tentar pagar as contas e sobreviver. E aí isso castra
inovação, criatividade, e a cada ciclo de 7 semanas, sem criatividade, o cérebro por si só vai definhando. Então, primeira coisa que eu faço, quem é você? E a gente aplica testes, a gente faz dinâmicas, e aí daqui a pouco eles começam a brilhar os olhos com certas palavras, com certas frases, e a partir daí a gente vai redirecionando, divide em grupos, aplica ferramentas para os grupos específicos que a gente conseguiu redimensionar, e descobrindo essas bases, o treinamento é mais fácil. E como é que eu sei que um coach realmente está seguindo aquelas ferramentas, que se tem um estudo, se tem realmente uma técnica para isso? As certificações são difíceis e esses profissionais são realmente capacitados? Olha só, Isa, essa é uma pergunta muito bacana. Para além de críticas de qualquer instituição, existem instituições sérias, né? Então, existem instituições, eu escolhi a minha por pesquisa. Procurei ouvir pessoas, então é importante que, antes de você escolher um profissional coach, você procure saber qual foi a escola dele e procure informações sobre essa escola com outras pessoas. Então, existem algumas escolas muito bem conceituadas, né? E a minha formação, eu tenho uma formação por uma escola bem conceituada no Brasil, e a formação que eu estou fazendo agora é uma formação com certificação internacional. Então, eu procurei um registro internacional, como o Conselho Regional de Psicologia tem, Odontologia tem. Então, eu tenho um registro internacional que pode até ser cassado, mas eu sempre sugiro para as pessoas fazerem isso. Como que você descobre um profissional? Pergunta qual foi a escola que ele fez. Pesquisa essa escola, tanto nos sites oficiais, porque cada um vai fazer uma propaganda bacana, como outras pessoas que fizeram certificação para saber se realmente tem uma certificação adequada e confiável. E como é que está esse reconhecimento da profissão aqui no Brasil? Muito pulverizada. Tem muita gente fazendo, e você sabe, quando tem muita gente fazendo, tem muita gente que faz errado, tem muita gente que faz certo. Então, ainda é uma novidade em relação à publicidade. É antiga, mas ainda é uma novidade. Mas é um mercado promissor, mas está muito encharcado. Aí eu tenho alguns exemplos aqui de nichos de mercado Sim. do coach, que tem para relacionamentos, para inteligência emocional, para o financeiro, né, para a área espiritual, coach para emagrecimento e coach esportivo, né? Então quer dizer que são vários nichos. Isso, são vários nichos. A questão aí é que o profissional coach, ele não é especializado em nenhuma dessas áreas. Como eu falei para você, ele é o apoiador. Então, quando ele é, por exemplo, um coach financeiro, ele quer saber de você quais são suas metas financeiras. E ele vai tentar te apoiar, ou ele vai te apoiar dentro dessas metas estabelecidas até que você as alcance. Então, esses nichos são muito importantes e tem apoiado muita gente, tem feito desenvolvimento de muita gente. Que bom, a gente já vai deixar aqui o seu contato, a gente está no finalzinho do bloco 1, já deixar o seu contato aí, tem o e-mail para quem quiser saber mais sobre coach, para quem quiser conversar com você, né? O executivo, estúdio@hotmail.com e o Esdras Pereira Oficial lá no Instagram. Isso. E já a gente vai falar mais sobre sua atuação aqui com o desenvolvimento de pessoas, mas depois do intervalo. Até mais. Usar medicamentos merece cuidado e atenção. Consuma apenas medicamentos prescritos pelo seu médico ou dentista. Leia sempre a bula. Opte por genéricos, é mais barato e tem a mesma qualidade. Em caso de reações adversas, além de consultar seu médico, comunique à vigilância sanitária. Todos têm o direito de receber medicamentos pela rede pública. Lute para que não faltem medicamentos no SUS. Informe-se. www.idec.org.br. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
Olá, voltamos com o nosso TV Cidadã, com Esdras Pereira Alves, ele que é coach, trabalha com gestão de pessoas, desenvolvimento também de pessoas, né? E também MBA em gestão de pessoas. A gente estava falando no bloco anterior sobre a questão jovem, que você trabalha muito com jovens, e daí a gente, nesse momento de crise que o país passa, né? O que você fala para os jovens ainda que estão escolhendo suas carreiras ou que entraram recentemente numa carreira e aí o país deu essa crise aí? Olha só, é importante, como eu falei no bloco passado, eles saber quem são. Eu trabalho com duas perspectivas, a perspectiva ideal e a perspectiva real. Nem sempre a gente faz o que a gente gosta, mas que o que a gente esteja fazendo agora por necessidade esteja apontando para o que a gente gosta. Isso é fundamental. Você tem um trabalho que você precisa sobreviver, a gente tem classes sociais muito comprometidas financeiramente, mas nessa crise o importante é que cada passo que esteja sendo dado para o futuro que você escolheu. Então não olha para a moda, não olha a profissão da moda, não olha o que está bombando, porque o que está bombando vai encharcar e quando tem uma demanda alta o preço cai. Isso é comércio. Então olha para dentro de você, porque o bom profissional não se faz na faculdade, não se faz na pós-graduação, ele já é. Ele recebe uma lapidação na faculdade. Então o curso correto é o curso que vai desenvolver você. Então nessa crise, Isa, o mais importante é manter o sonho, manter o foco e trabalhar cada passo para aquele foco, mesmo que hoje você esteja fazendo algo que você não gosta, por necessidade, mas que sempre tem aquele foco. Gastar pouco. Economizar o que pode. Não estar comprando supérfluos, principalmente roupa, celular, entende? Que o jovem gosta muito, tem uma performance de visual muito boa que ele gosta. Economiza. É melhor pagar agora e curtir depois do que curtir agora e pagar depois. Verdade. E aí a gente tem também a fala sobre, no caso, a competência emocional, né? No caso seria como que você induz essas pessoas ou ajuda e busca esses jovens a ter essa competência emocional, essa emoção controlada nas empresas onde eles trabalham, na carreira, né? Isso. Tem uma coisa interessante para a inteligência emocional, que é um conceito que eu trago sobre estresse. Então, um conceito pessoal sobre estresse seria desgaste pelo uso inadequado. Então, a inteligência emocional é realmente você conseguir adaptar-se bem e conseguir gerir suas emoções dentro do sistema, independente de que ele seja hostil ou não. E isso é fundamentalmente viabilizado quando você está fazendo o que você gosta. Entende? Então, você conseguir estar... Quando você está com a sua meta, não, eu vou ser jornalista, mas hoje eu lavo o carro na beira da praia. Então, quando você está com foco no jornalismo, lavando o carro, o cliente que não te pagou, ou o cliente que te xingou lá, ou qualquer outra coisa, é suportável por causa da sua meta. Agora, o grande desequilíbrio emocional está quando junta as duas coisas. Eu estou fazendo o que não gosto e não sei para onde estou indo. Vocês usam também muita parte da psicologia, né? E algumas empresas, né, grandes empresas, têm a parte do psicólogo na gestão de pessoas, né? Para ajudar também nessa inteligência emocional, né, nas equipes. Você tem visto muito isso aqui em Alagoas? Sim. Quando as ferramentas de coaching elas chegam no seu limite e o cliente precisa realmente de um profissional de psicologia, aí sai o coach, é dado um tempo e entra o profissional para que essa multidisciplinariedade possa ajudar e apoiar com mais eficácia o jovem Seria cliente. Um trabalho em conjunto. Exatamente, perfeitamente. E nas prefeituras que você trabalha, como é que você vê a receptividade quando você chega para dar uma palestra ou atuar com essas ferramentas? Essa pergunta é bacana. Quando eu chego, eu sou recebido meio com uma cisma, né? Por quê? Porque às vezes tem uma estrutura não viável para o trabalho, tem
uma série de alunos desmotivados, aí está chegando um coach. Aí, geralmente, quando a gente conversa depois com os profissionais, eles pensaram, poxa, ele vai vir agora para me dizer o que fazer quando ele não está aqui, não conhece minha realidade nem nada, né? E aí, em princípio, é isso. Alguns também não sabem ainda o que é o Sim, termo, sim. não sabem o que é um treinador, o que é um motivador. Verdade. E aí, quando a gente chega com a palestra, com algumas ferramentas, aí termina, o último que eu fiz agora, tinha uma pessoa lá, 3 pessoas. Da próxima vez que você vier, me avise que eu vou fazer um doce para você. Eu vou fazer uma galinha de capoeira para você. Então, eles ficaram maravilhados e, assim, se sentindo bacanas para cumprir o papel deles. São professores, são gestores, eles nasceram para isso. Então, qualquer outra dificuldade que a gente conseguir retirar, vai fazê-los respirar na aplicação do que eles amam fazer. É importante a motivação na vida de qualquer profissional, né? Poxa vida, pois é, a motivação, você achar aquilo que movimenta a sua emoção, né? Mesmo que seja difícil. Nós tivemos agora um exemplo daquelas mortes em Goiânia, e você viu a coordenadora, como que ela se posicionou ali. Ela ama o que faz, e ela, diante de uma arma, como que ela foi motivada a controlar a situação, e ela passou por aquele risco, porque ela ama o que faz, ela estava motivada corretamente. Verdade. E como é que, ainda com esses jovens que você trabalha, como é que você vê a necessidade da gente ter lideranças, não só na instituição religiosa onde você está, ou nas prefeituras onde você atua fazendo palestras, nas universidades, mas no nosso país? Perfeitamente. A liderança é uma necessidade. É uma necessidade. 38%, desculpe, das grandes fortunas do país, do mundo todo, vai ser pulverizada nos próximos 20 anos, por falta de sucessores. A liderança hoje é uma... Então eu digo para eles, eu ensino que todos são líderes, porque na mente da gente, por causa da nossa colonização, líder é uma pessoa que manda e liderados são todos os que obedecem. Hoje, líder é gestor de recursos humanos, é gestor de competências. Então, todos são líderes. Se tem 3 pessoas, um tem que liderar. Isso não significa que ele manda. Então, quando você trabalha a liderança com os jovens, você trabalha a perspectiva deles serem vetores de informação e as pessoas que eles encontram que estavam nas mesmas dificuldades dele, ele poder dar uma palavra e levantar aquela pessoa para um futuro melhor. Você incentiva o trabalho em equipe? Porque eu acho que hoje a gente não vive só, né? Quem chegou ao topo sozinho fez alguma coisa errada, diz John Maxwell. Então, o trabalho em equipe é fundamental. Tudo que a gente faz, a gente desenvolve uma ferramenta de liderança e imediatamente a segunda ferramenta vai ser a aplicação disso no trabalho em equipe. Então, esse desenvolvimento, até o Zorro tem o cavalo. Né? Sempre está em parceria. Exatamente. Parceria é importante. E parceria, um assovio dele, o cavalo está no lugar certo, isso é equipe, né? Conhecimento mútuo, então é muito importante o trabalho em equipe, não dá, você é jornalista, você sabe, para você chegar aqui e fazer uma matéria bacana, quanto de profissional tem por trás de você, assessorando você. O trabalho em equipe é fundamental. É um trabalho em equipe, Sim, né? Todo mundo junto e antenado para que dê certo tudo, né? E aí a gente pergunta ainda sobre a liderança, o que você fala para os jovens, né? Também nesse momento que a gente tem vários tipos de gerações, Y, Z, né? E quais os anseios deles? Eles querem tudo para ontem, por exemplo? Querem tudo para ontem, tem dificuldades de concentração para haver um tempo de preparação adequado para conquistar o que sonham, e aí no final terminam não conquistando o que sonham por falta de preparação. Potencial tem muito, né? Potencial tem de sobra, muito potencial. Então o que eu digo a eles? Primeira coisa, vamos se descobrir, porque quando você descobre, você começa o autogerenciamento. Então se você se lidera, você vai trabalhar bem liderança. Então, a autogestão é fundamental para que o jovem conceba o aperfeiçoamento da sua liderança para fora. E aí, liderança circunstancial, liderança de pessoas, liderança de agenda, essas coisas, a partir da autoliderança vai ser mais fácil. Antes da entrevista, você estava me dizendo que gosta muito de gente. Sim. Você gosta de ter uma rede de pessoas, você gosta de ter uma rede de amigos, de profissionais. Por que você gosta tanto de gente assim? Qual a importância de se unir e essa parceria que a gente estava falando? Porque tudo na realidade
começa quando o Criador criou a sua criação, o ser humano. Então, o que é o comércio, por exemplo? O comércio é, você tem uma necessidade, eu tenho um dom que supre a tua necessidade, eu desenvolvo esse dom academicamente, profissionalmente, supro a tua necessidade e você paga por isso. Então, se eu não gostar de gente, o Sebrae diz que uma porcentagem alta das empresas fecham nos 2 primeiros anos. E parte disso é porque as empresas são abertas para complementar a renda. Então, quando eu estou com a visão no complemento da minha renda apenas, eu tiro o olho do cliente. Se eu tiro o olho do cliente, como é que eu sei os anseios dele? Como eu atendo? Então, gostar de gente é fundamental para o sucesso. Então não dá só para viver no mundo das máquinas, né? Não, gente tem que estar envolvida em tudo, né? Verdade. Quanto mais alto o patamar de liderança, quanto mais alto a gestão executiva, mais de gente tem que se gostar. É verdade. E aí eu quero lhe perguntar se você tem outros projetos aí, o que é que você está fazendo mais e o que é que você pretende ainda com esse desenvolvimento de pessoas aqui no estado? Isso, nós estamos abrindo até março do próximo ano o Executive Studio, que é um negócio pessoal, mas que eu vou ter junto do meu projeto pessoal 2 dias na semana, que eu vou colocar para as escolas públicas, para que elas levem um ônibus com até 50 jovens, para que eu aplique ferramentas gratuitamente para eles, de desenvolvimento pessoal, de gestão de pessoas, liderança e de crescimento. Então quer dizer que as escolas públicas, é importante esse trabalho com o pessoal que está lá na escola pública, vou visitar diretor estudantes. Por diretor com uma cartinha convite e dar um e-mail de agenda para eles, para que eles mandem periodicamente os seus jovens para terem uma palestra como se estivesse sendo pago. Vai ser a mesma equipe, o mesmo material, o mesmo equipamento utilizado para os executivos das empresas, vão ser usado para os jovens carentes, para que eles possam ser desenvolvidos. Aqui na Assembleia Legislativa a gente teve várias audiências públicas com jovens vêm aqui todas as quartas-feiras para um projeto onde eles visitam a Assembleia Legislativa, e aí também a gente fala que é muito da grade também para esse momento de crise no Brasil, deveria ter educação financeira, por exemplo, educação, treinamento, um coach lá no iniciozinho da escola, do estudo, seria importante? Seria importante. Muito importante. Então, e tem pessoas, e inclusive parte da minha equipe, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Então eu faço coach, e aí do coach são geradas algumas necessidades. E aí eu tenho pessoas sobre gestão financeira, eu tenho pessoas sobre administração, e eles atendem em particular essas pessoas dentro das necessidades específicas. Isso é de fundamental importância. Agora eu queria a sua visão como realmente uma pessoa que trabalha com gente. O que é que você vê aqui no estado de Alagoas, como você vê nossos líderes e o que eles precisam mais para que o nosso estado se desenvolva, já que você falou que desenvolver pessoas é desenvolver nosso estado também. Ser apaixonado por Alagoas. Ser apaixonado por Alagoas. Essa é a única coisa que todos precisam. Eu tenho um evento chamado Sarando o Coração do Brasil. Por quê? O mapa de Alagoas tem um formato geográfico de coração. E você olhando para o mapa do Brasil, ele está do lado direito. Então, nos dias 15 e 16 de setembro, por ocasião da emancipação política, eu tenho um evento chamado Sarando o Coração do Brasil. Então, eu faço sexta à noite, sábado à noite, de cunho religioso, mas sábado pela manhã, eu faço um programa chamado Você em Perspectiva, que eu abro para a comunidade inteira, para palestras de coach, liderança, inteligência emocional. Eu faço 5, 6 palestras voltadas para desenvolvimento humano, para todos. E o que eu digo para você, para os nossos líderes seja apaixonado por isso aqui. Se você for... Amar Alagoas, né? Amar Alagoas. Essa é a mensagem. Exatamente. Obrigado, Esdras. Obrigado também, telespectador do TV Cidadã. Até a próxima. Tchau.